e olhou para trás com um leve sorriso. Abrindo a porta, mãe e pai viram o filho sair. Ray imediatamente começou a acalmar sua esposa. Arthur encontrou uma carruagem e Jasmine na rua. A morena fixou o rapaz, indagando se ele estava pronto. O protagonista pegou sua máscara. Ele colocou imediatamente e avançou. Querendo ir, o protagonista e a morena ficou em frente ao prédio da guilda. Havia pessoas e cavaleiros dentro. O protagonista e Jasmine entraram enquanto procuravam por um feitiço de afinidade com fogo. Caster, pelo menos, veja o Hank. O cara de máscara olhou para o seu animal de estimação. Jasmine olhou para o protagonista enquanto ele tirava algo da bolsa. Observando que sua besta de mana parecia diferente. Arthur acariciou seu animal de estimação e disse que recentemente aprendeu que Sylvie poderia mudar sua aparência, um pouco para se parecer exatamente com um lagarto preto, sem chamar atenção desnecessária. Eles iam se aproximar do balcão de recepção, onde uma mulher os esperava. A morena cumprimentou os rapazes pela janela. A aventura de Cyrus é uma gíria, e perguntou como poderia ajudá-los. Enquanto Arthur ia falar algo, ele foi parado pela morena. A garota colocou imediatamente um papel na mesa e disse que gostaria patrocinar de o cara no exame de graduação. A recepcionista observou o que estava acontecendo. Na perplexidade, ela pressionou imediatamente o botão. Ao ouvir a decisão da garota, as conchas abriram o corredor. A recepcionista saiu do balcão e pediu aos rapazes que a seguissem. Os rapazes caminharam em direção à garota de camisa. Quem começou a explicar que hoje muitas pessoas queriam participar do exame por causa da presença do patrocinador. Eles os colocariam mais à frente da fila para que não tivessem que esperar tanto. Eles iriam seguir a recepcionista para o corredor vigiado, atrás do protagonista mascarado. Outras pessoas discutiam intensamente sobre ele. O protagonista olhou para Jasmine, que lhes disse para irem. Neste momento, os rapazes autorizados a entrar bateu na porta do escritório. A morena entrou no escritório com os rapazes e inclinou-se para o homem principal. Explicação de que o aventureiro da classe, Jasmine, queria ser patrocinador do exame de graduação para este rapaz. O homem levantou-se da mesa e disse que conhecia essa senhorita e pediu à garota que esperasse fora. O homem de cabelo castanho e máscara olhou para a morena. Quando perguntaram como ela vinha se saindo recentemente, desde que o homem conheceu o pai dela, a garota apertou os punhos. O cara de óculos colocou a mão no peito e disse que era bom conhecê-lo. Os caras se apresentam como Caspian Bladerheart. E ele era o responsável por esta filial da guilda. O brunete de óculos olhou para frente e disse que normalmente deve haver um aplicativo que precisava ser preenchido junto com a verificação de seu monocromático. Antes de uma série de provas práticas, Jasmine ficou em silêncio, falando casualmente com o rapaz, quando se soube que a garota era seu patrocinador. Ele dispensaria essas formalidades. O homem de cabelo castanho olhou para o mentor, através de sua máscara, pensando se sua família era realmente tão especial. Caspian pôs a mão
aos lábios. E acrescentou que só restava a eles fazerem. Era participar em um treinamento, lutar com um dos examinadores. O gerente olhou para as armas do rapaz na cintura. E ele notou que ele era um lutador, ou um amplificador. O cara alegremente sacudiu a mão e respondeu que nomes não eram necessários para se registrar como aventureiro. Mas, vendo que ele tinha uma relação próxima com essa garota, ele pensou o contrário. Caspian estendeu a mão ao rapaz e perguntou como se dirigir a ele. O protagonista lembrou de olhar para a máscara na cama. Ele olhou para a máscara com trepidação. Sua máscara branca com faixa azul. Lembrou de uma parte de uma nota musical. Arthur estendeu a mão ao gerente de filial. Cyril sugeriu que ele o chamasse de nota. O aperto de mão deles começou a emitir uma aura de luz. Caspian olhou nos olhos do protagonista. Com trepidação, reconhecendo as forças um do outro. A recepcionista olhou para os rapazes que saíram do escritório. Caspian virou-se para a assistente e disse que foi bom te conhecer. E pediu-lhe para acompanhar os rapazes até o protagonista exame. Olhou para trás. Caspian também olhou para trás com uma careta. O cara de máscara seguiu a garota. Ao perceber que a casa de Flamesworth foi mencionada respeitosamente e ele ficou curioso se era por isso que Jasmine queria acompanhá-lo, o protagonista lembrou como Jasmine apertou o punho. Naquele momento, ele pensou que ela estava muito irritada. Ao mencionar o pai dela, o protagonista caminhou atrás da morena do lado. O assistente olhou para os garotos, pedindo que eles seguissem o caminho. Isso deveria levá-los direto à arena, onde seria o exame. Arthur e o mentor entraram pelo portão aberto. E a garota pediu que eles fossem mais atentos. Porque, ao subir as escadas, eles precisavam encontrar um lugar para se acomodar. E aguardaram serem chamados. O homem de cabelo castanho cobriu o rosto com a mão. De uma luz intensa, ouviu-se um grito feroz de homem. 2 lutadores brigavam na arena de terra, que era observado por espectadores. George esquivou habilmente um golpe da lança do inimigo. Então, o homem calvo pulou no ar atrás do inimigo. A morena assistiu enquanto o lutador manobrava habilidosamente a lança flamejante. O lutador calvo sorriu maliciosamente, elogiando o inimigo por suas esquivas. Então ele avançou com outro ataque. Querendo finalizar o oponente, George observou com indiferença. Enquanto o lutador corria em sua direção, neste momento, Arthur subia as escadas com o mentor Jasmine. O careca brandiu sua lança e queria desferir um golpe infernal. O cara de cabelo castanho e máscara olhou para o que estava acontecendo e não enquanto o lutador falava sobre o próximo movimento, lhe ocorreu que, assim como os feiticeiros recitavam seus feitiços, para visualizar melhor a imagem na mente. Muitos dos impulsionadores também decidiram vocalizar os nomes de seus ataques. A lança atingiu e imediatamente começou a girar no ar, acima do lutador calvo atônito. O protagonista assistiu à luta
das arquibancadas, com Jasmine. E ele pensou que, para um movimento tão simples, pareceu um pouco excessivo. O lutador calvo sentou-se no chão, sem entender como foi derrotado pelo inimigo. O moreno coçou o nariz e o lado. Uma flecha de explicação atravessou a alma do lutador calvo. Quando o moreno disse que eram avós, quem poderia balançar seus quens melhor do que ele poderia com o seu bastão. George então começou a flexionar os dedos e explicou que o inimigo confiava demais na força física. Força comparada ao seu aumento corporal, baseado em mana, desequilibrando seu ataque. Então lhe disse que seus ataques visivelmente eram previsível e pela aparência. Ele tinha 35 anos, mas só estava no estágio laranja escuro. O lutador, calvo, franzeu o quase senho. Não conteve a crítica. Ele imediatamente começou a chorar. Ele explicou que terminou o treinamento, onde ele fez todos os exercícios por 100 repetições. O moreno agarrou imediatamente o rosto dele. Ele olhou de volta para o assistente com a mancha e disse que costuma colocar esses tipos na turma. Ele começou a anotar algo, enquanto o lutador calvo estava triste. Ao considerar sua afinidade com o fogo, George deu um papel no rosto do cara. Ele anexou um papel com a classificação Dom ao rosto do cara careca e o parabenizou por isso. O triste cara da classe D saiu enquanto outra lutadora, Diane Whitehall, era chamada a garota de cabelo castanho e capa azul. Começou a descer as escadas. Então, ela tropeçou com o olhar atordoado. Ela começou a cair, caindo imediatamente no chão. Os outros lutadores das arquibancadas começaram a zombar de suas calcinhas de vovó. Outro cara enfiou os dentes em desdém. O loiro apoiou-se na mão, parecendo cansado. E que essa garota só deveria ter sido designada para a orelha por sua desajeitade. E não quis perder tempo. O protagonista de máscara observou o que acontecia. Ele olhou para o cara de cabelo branco, quem irradiava uma aura vermelha. Arthur olhou para o cara e percebeu que ele era forte. Diane entrou no campo de batalha. Ela inalou muito ar de repente. Ela imediatamente fechou os olhos e gritou que era Diane Whitehall, estudante de 18 anos, na fase de curso laranja sólida e tinha afinidade com a água. A garota do chapéu olhou para a morena e disse que não precisava se apresentar, porque já tinham informações sobre ela. A garota de chapéu apontou para o grupo de pessoas e explicou que o lutador preparasse sua arma e que havia pessoal médico e um emissor, caso haja lesões. No exame, o personagem principal observou atentamente. Jasmine acariciava o dragão. O homem de cabelo castanho, máscara, refletiu sobre quando o mago atingiu o estágio laranja, clarificaria qual elemento eles tinham alta afinidade, ao invés de tentar dominar os 4 elementos. Será mais eficaz se concentrar apenas no elemento com alta afinidade. Arthur olhou para baixo e refletiu sobre o que ouviu, que, para magos, ter alta afinidade
com 2 ou mais elementos. O exame seria mais rigoroso, para garantir que os candidatos falavam a verdade. A garota com o chapéu tirou o seu bastão e queria ver como seria a senhora Diane. A garota imediatamente acenou com a mão. Ela então lançou um feitiço em seu próprio idioma. Diane acenou com a mão e cercou tudo com uma aura azul. Ela foi imediatamente cercada por um esboço. Jasmine e o rapaz observavam atentamente. E a garota observou que, como feiticeiros, não eram tão habilidosos em fortalecer seus corpos com mana como amplificadores. Eles foram treinados para tomar medidas defensivas primeiro. Na batalha, a feiticeira começou a cantar um feitiço imediatamente. E tudo foi cercado por vento e terra. Diane ficou atônita enquanto a terra e o vento a cercavam. O protagonista olhou através da máscara. Ele ficou curioso ao ver o examinador usar esse feitiço. Limitar a visão e sua esfera protetora de Diane. A morena imediatamente estendeu os braços para os lados. E tudo foi envolvido pela luz azul. A lutadora continuou imediatamente a cantar seu feitiço. Com a varinha, a aura azul dela se entrelaçou na terra. Diane pisou no chão, ao redor de um fluxo azul de água. Ela estendeu a mão, direcionando o fluxo de água. Um poderoso jato de água foi direcionado ao examinador. Ela recuou levemente e esquivou-se da energia de água. Diane então acenou, com a mão, querendo usar a explosão. Uma explosão azul de água cercou o examinador. Nuvens de fumaça envolvem o campo de batalha. O lutador no pódio olhou para a frente, chocada, ao perceber que a água se transformou em uma nuvem de neblina. Diane ergueu a mão acima da cabeça, e gotas de água subiram ao céu. Então ela franziu a testa, olhando para frente. Ela direcionou correntes de água, ela direcionou energia para a examinadora. Ela olhou para a nuvem de neblina. Então, ela viu um buraco no chão. A examinadora já estava atrás da garota. Ela acertou-a na cabeça. A morena agarrou imediatamente a cabeça, enquanto a mulher queria admitir que o nível de controle era bastante decente, e sua última sequência de feitiços estava bem praticada, apesar de um pouco confiante. Mas ela não preparou outra medida defensiva. E, em geral, seu maná, o controle e a velocidade de preparação de feitiços foram muito bons. A garota ela disse que daria a ela uma classe C. O protagonista, por trás da máscara, ficou atônito, percebendo que, na idade de Diane, conseguir essa classe foi uma ação muito valiosa. Então, o assistente começou a olhar ao redor, chamando um lutador para sair primeiro e depois parou. Ele e a feiticeira analisaram a lista. O protagonista exclamou levemente. Ele observava atentamente a confusão. A morena de armadura gritou. Ele foi informado sobre o status de um lutador. E ele estava sendo designado como B-Class. O aventureiro, todos os guerreiros começaram a assinar. E ficaram surpresos com o que ouviram. O homem de cabelo castanho e máscara olhou para baixo. E não compreendia quem era esse cara. Quem nem fez o exame
Ele recebeu essa classe sem pagar nada. O cara se levantou do pódio. Arthur e Jasmine olharam para o céu. Era um moreno de óculos chamado Elijah Knight. Ele olhou para a frente por meio de seus óculos. O protagonista olhou para o lutador surpreso. A assistente com o papel gritou imediatamente que o próximo seria Lucas Weeks. O lutador pegou imediatamente sua arma. Alegre com o desafio, a loira, com o bastão, sorriu maliciosamente, dizendo que ele deveria ter sido imediatamente dispensado. E a classe de artes marciais. A senhora de chapéu examinou o papel e explicou que Lucas Weeks tinha 11 anos, um feiticeiro com um estágio laranja claro e tinha afinidade com o elemento fogo. Arthur abaixou a cabeça e pensou em Lucas. Tendo um estágio laranja claro aos 11 anos, o loiro começou a bocejar ostentosamente. O examinador o olhou com a mancha, considerando-o um garoto arrogante. Lucas olhou em frente com uma careta. O examinador o olhou com desdém e queria começar o teste. A senhora com o chapéu inclinou-se e queria começar o teste. Lucas sorriu maliciosamente ao fundo do fogo. Ele imediatamente acenou com a mão e soltou uma onda de fogo. Então, ele pulou no ar em um turbilhão de fogo. Ele atingiu o chão com um bastão com força, emitindo nuvens de fogo. Lucas, em chamas, queria rebelar-se. Uma silhueta de fogo surgiu atrás do garoto, que deveria protegê-lo. George e seu assistente observaram os eventos. O examinador observou que eles tinham uma guardião de chama de tamanho decente, percebendo que tinha um garoto particularmente talentoso hoje. O assistente de cabelo castanho acrescentou que não podiam esperar nada. Outra coisa da família do garoto. O guardião de chamas tentou atacar a garota com o chapéu. Lucas olhou sarcasticamente por entre os fios de cabelo e começaram a cantar rituais. A senhora com o chapéu sorriu de canto em resposta, notando que o jovem da família Wick, ele não encheu simplesmente o guardião com palavras vazias. Ela imediatamente bateu no chão com o seu bastão e disse que seu desrespeito mostrou que ele precisava aprender moderação. O examinador fez com que, imediatamente, ele ergue nuvens de terra até o guardião da chama. Ela envolveu o guardião de chamas em um túmulo de terra. O protagonista imaginou uma faísca de fogo nesta terra e caixão. Percebendo que essa foi uma boa jogada do examinador e o guardião de chamas seria naturalmente apagado assim que usou o oxigênio restante. No interior do caixão, Lucas estendeu as mãos com faíscas de fogo e disse à senhora Maisie que era tarde demais. Bolas de fogo começaram a cair do céu para o campo de batalha e o garoto observou que não havia casos onde o examinador poderia se ferir. Ao avaliar aventuras, a garota com o chapéu ela observava as bolas de fogo no céu. Ao ouvir que queriam o honra de ser o primeiro nessa lista, ela imediatamente enfiou os dentes na indignação. A menina criada ela ergueu terra e rios para o ar para se proteger dos jatos de fogo. O jovem lutador desviou o olhar com alegria. Swing é fogo da habilidade explosão.
Explosões poderosas começaram a ocorrer no campo de batalha. Então, a garota correu para o lado. Lucas passou rapidamente pela garota. Mãos de mago da terra estenderam-se ao rapaz. Lucas imediatamente ergueu o bastão na frente da mão. Do chão, ele ia pular para o ar. O examinador observou Lucas, que saltou habilmente no ar. Ela o segurou no ar com a mão de terra. O rapaz ficou pendurado de cabeça para baixo e gritou para ser libertado. Então, ele abriu os olhos apenas um pouco. A garçonete e eles foram protegidos por tábuas de terra do fogo. Lucas caiu imediatamente no chão. E ele foi agradecido. Tempo para testar. As criadas da garota olharam de volta com sarcasmo, dizendo que seu modo reservado, a habilidade de aprender feitiços de alto nível, com afinidade por fogo. Falou de seu potencial, mas logo o desapontou. O cara começou a gritar de imediato que ainda não acabara. Ele ergueu uma pufada de fogo na frente da garota maga, dizendo que o exame ainda não terminou. A menina criada olhou ao redor com raiva, numa esfera de fogo. O outro examinador correu para pegar sua espada. Ele correu imediatamente para o campo de batalha, derrubando as chamas. O jovem lutador mostrou os dentes com raiva. Ele imediatamente começou a gritar para o examinador ruivo. Quem interferiu, indagando como ele ousou interferir no seu exame. George, que o cara foi quem quebrou as regras. E de repente, usou um feitiço. Apesar do exame ter acabado, Lucas ficou irritado e começou a gritar que a bruxa estúpida era culpada. Quem entrou no alcance de seu próximo ataque, bloqueando os raios de fogo, e que ela considerou o exame encerrado, apesar de ter tudo sob controle. A morena olhou para a garota chamada Emily e disse a ela para não ser tímida, para que ela anunciasse o resultado. A garota franziu levemente e observou, como ela havia dito antes, seu modo de ser, reservas e controle excelentes, apesar das falhas. Isso resultou de sua falta de experiência. Ela estava disposta a atribuir-lhe razoavelmente uma classe B. Todos os meninos assistiram à conversa. No campo de batalha, Lucas esmurrou a parede com raiva. Enquanto subia as escadas, Lucas olhou para as pessoas, parabenizando-o com raiva. O garoto olhou para eles com raiva e começou a gritar com eles. Não tentar compara-lo a si mesmos, porque essas pessoas receberam essa classificação. Com piedade, ele cruzou os braços, franzindo o senho e resmungando, considerando as pessoas tolas, sabendo que o pai não ficaria feliz. Ao ouvir essa notícia, o protagonista olhou para o lado. Ao ser chamado, Jasmine estendeu o punho para ele, desejando-lhe sorte na apresentação. O protagonista começou a descer as escadas, pensando como ele poderia abordar melhor um guerreiro desse tipo. Ele lembrou como a morena havia interferido no duelo entre Lucas e Emily, percebendo que o examinador tinha anos de treinamento e experiência com a espada. Os movimentos eram muito rápidos e precisos, mas sua defesa não era impecável. George pegou o caderno do assistente e mandou que se apressassem, porque não podiam passar
o dia inteiro nisso. Arthur cumprimentou o examinador, inclinando-se. Quem explicou que o rapaz provavelmente passou no exame sob certas condições, como não tinham informações sobre ele. O cavaleiro pegou sua espada e queria ver o que este lutador era feito. De repente, ele desabou e arregalou os olhos, sentindo alguma pressão sobre si. O examinador começou a tremer convulsivamente os lábios. Arthur caminhava em sua direção com a espada, sob a sombra de uma aura negra. O cavaleiro atacou imediatamente. De repente, Caspian pediu para parar. O examinador desviou o olhar, atônito. O personagem principal também se virou. A maga e sua assistente também desviaram o olhar. Caspian tirou o casaco e tentou entregar-la ao assistente, enquanto falava com o moreno George. Passe para o chefe da agência. Olhou adiante e disse que ele mesmo avaliaria o exame. George olhou para Caspian alarmado, perplexado com o fato de que ele mesmo avaliar o candidato, percebendo que seria rude agora. Ainda assim, decidiu que não era necessário uma classe tão baixa a avaliar o exame, especialmente para um homem de seu calibre. A morena estava um pouco confusa, pensando que, se fosse por indecisão dele, então ele pensava em quanto poder usar. Caspian colocou a mão no ombro da morena e disse que não tinha dúvidas sobre suas habilidades. E ele simplesmente se sentiu obrigado a avaliar esse cara, pessoalmente. Vendo a conexão entre ele e seu patrocinador, Caspian olhou para George com arrogância, indagando se isso seria realmente um problema para eles. Agora, Caspian estava em frente ao protagonista. Enfrentando-o, todos os rapazes observavam atentamente. O gerente da filial pegou a espada. Nolda ficou em frente a ele, não muito distante. Ao perceber que a pessoa em frente a ele não era apenas o gerente da filial da aventura, a habilidade e também um aventureiro de classe alta. O moreno puxou a espada na frente dele. O protagonista entendeu que este cara não tinha falhas na defesa. E a pressão causada por sua fome de sangue era enorme, como se não fosse fazer o exame como de costume. Caspian puxou a espada e fixou o olhar à frente. Nota sorriu maliciosamente por trás da máscara. Ele começou a tirar a espada. Ele sorriu maliciosamente por trás da máscara e não compreendeu por que estava tão animado. O chefe do ramo segurou a lâmina em frente a si e pediu ao lutador que se preparasse educadamente e não levar o tratamento especial para o coração. Arthur assentiu com a cabeça. Em acordo, Caspian entrou imediatamente na batalha e atacou o rapaz, que se defendeu. O homem de cabelo castanho escondeu os dentes atrás da máscara. Ao perceber que o inimigo era muito forte, a aventura A, autor derrubou o garoto. Então ele brandiu a lâmina para acabar com o adversário. Entretanto, o lutador ágil conseguiu rolar da pancada de Caspian. Os personagens principais ficaram no chão e começou a correr para o lado. Ele conseguiu olhar para trás, para o moreno de óculos.
entrou na batalha com uma lâmina afiada. A perna brilhante de Caspian tentou recuar. O personagem principal conseguiu agachar-se, sob o golpe da ponta da rama. Quem não esperava? Então, o rapaz pegou a mão do mestre. O homem de óculos observou o que estava acontecendo. O protagonista conseguiu pular para longe do inimigo. O moreno abriu levemente a boca. Ele imediatamente limpou o rosto com a mão. Ele olhou adiante e elogiou o cara pelo ataque. Então, ele correu para a batalha. Ambos começaram a correr em direção um ao outro. Os lutadores estávamos cada vez mais próximos do campo de batalha. As espadas deles se encontraram em uma luta tensa. O homem de cabelo castanho manobrou habilidosamente sua espada. O moreno de óculos também esquivou-se habilmente dos golpes. O protagonista continuou a golpear com a espada. Quando Caspian quis atacar, o gerente do ramo passou a lâmina ao lado daquele rapaz. Caspian pulou habilmente de lado a lado, cortando o caminho. Ao atacar o lutador, ele acertou o cabo na nuca dele. Então o rapaz voou à frente, seguido por Caspian. Ele pousou imediatamente e brandiu a espada. Ao perceberem que estavam lutando, era óbvio quais eram suas falhas. A lâmina afiada se aproximava da cabeça do garoto. Quem sabia que seus músculos estavam subdesenvolvidos? E ele era mais de alguns centímetros. Menor que ele e não habituado a isso. Quando ele ainda estava em sua plenitude, a lâmina afiada se aproximava da cabeça do lutador. Quem evitou o golpe do moreno assistiu em silêncio. Então, eles se atacaram com as espadas. O protagonista esquivou-se habilidosamente para atacar, percebendo que seu corpo era mais resistente, devido à assimilação da vontade do dragão de Sylvie. Ainda assim, não foi o suficiente contra o lutador veterano, a cujo corpo foi fortalecido e revestido de mana. Eles cruzaram espadas no ar. A espada da morena começou a brilhar com uma aura verde. A morena puxou a espada para frente, dizendo que precisava se desculpar por subestimar o cara. Ele olhou para frente com arrogância sob a aura verde e disse que se tornaria muito mais sério. A partir de agora, nesse instante, sentiu estranhas sensações em seu corpo. O moreno olhou para frente, chocadíssimo, porque uma luz branca brilhava atrás dele. Um moreno de óculos, com uma aura verde, voava em sua direção. Caspian puxou uma lâmina afiada, com uma aura para o moreno cara. Viu a silhueta dele evaporou imediatamente. Então, percebeu que deveria fugir. O personagem principal começou a correr para o lado. Quando um ataque o atingiu, o moreno brandiu a espada, enquanto o lutador corria à distância e entendeu que Jasmine provavelmente escolheu alguém digno. O cara com a máscara exclamou diante do feixe verde. Ele imediatamente esquivou-se do feixe verde, agachando-se, percebendo que as balas de vento eram rápidas e quase invisíveis, mas a trajetória era previsível. Ele foi imediatamente assaltado e esquivou-se da bala de vento novamente. A morena de óculos manteve a lâmina afiada. Olhando para o cara, o protagonista sabia que precisava se aproximar. Se quisesse ter mesmo uma pequena mais chance
real de sucesso. O protagonista atravessou os ataques de Caspian, evitando-os. O homem de cabelo castanho mascarado correu rapidamente. Sabendo que estava no alcance, a espada ardente dele foi erguida.